Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos a uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo de número 11, versículos de número 22, 23 e 24. Mas antes de compartilharmos essa palavra, eu gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que esta mensagem possa chegar a outras pessoas e abençoar outras pessoas com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Glória a Deus por essa palavra. Nesse texto, o Senhor Jesus nos ensina sobre o poder da fé, e a fé é fé em Deus por meio de Jesus Cristo, não é fé na fé, mas fé em Deus. E a Bíblia nos ensina lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, o conceito de fé, a definição de fé. E lá diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós esperamos, nós temos esperança em algo, e a fé nos dá esse fundamento firme daquilo que nós esperamos. A fé nos dá esse fundamento firme daquilo que nós estamos aguardando. A fé nos faz ter essa certeza, essa convicção de que aquilo que nós estamos esperando em Deus, aguardando em Deus, é nosso em Cristo Jesus. A fé é esse firme fundamento do que esperamos e é a convicção de fatos que são invisíveis, né? A convicção de fatos que não se vê. Então, embora sejam invisíveis aos nossos olhos físicos, nós cremos que essas promessas e que essas bênçãos em Cristo Jesus são nossas. Então, a fé dá esse fundamento, a fé dá essa firmeza, a fé dá esse alicerce para aquilo que está para além do natural, para aquilo que está para além do físico. Então, por isso, Jesus começa a sua afirmação dizendo: tende fé em Deus, ou seja, tenham fé em Deus, coloquem a sua fé em Deus, depositem a sua fé em Deus. Nós fomos criados para viver e nos mover pela fé. Todo ser humano foi criado para viver e mover-se pela fé. E se nós não colocarmos a nossa fé em Deus, nós vamos colocar a nossa fé em outras coisas. Tem pessoas que colocam a sua fé no dinheiro, tem pessoas que colocam a sua fé no seu intelectualismo, tem pessoas que colocam sua fé nas filosofias mundanas, seculares, tem pessoas que colocam sua fé no seu academicismo, tem pessoas que colocam sua fé em pessoas, em seu talento, em sua inteligência, enfim, cada pessoa decide o objeto da sua fé. Mas nós, como servos de Deus, nós somos cristãos, a palavra de Jesus para nós é: tende fé em Deus, ou seja, coloquem a sua fé em Deus, depositem a sua fé em Deus, né? Ele é o autor, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E aí Jesus continua dizendo assim no versículo de número 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha que interessante, que a fé ela vai se manifestar por atitudes e também por palavras. Jesus começa dizendo o seguinte: se alguém disser a este monte. Então, a fé ela vai se materializar, a fé ela vai se manifestar por meio daquilo que nós dizemos, por meio daquilo que nós expressamos verbalmente. O próprio Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de medo, a gente vai falar de medo. Se o nosso coração estiver cheio de dúvida, a gente vai falar de dúvida. Se o nosso coração estiver cheio de incredulidade, a gente vai falar de incredulidade. Mas também, se o nosso coração estiver cheio de fé, nós vamos falar de fé. Nós vamos abrir a nossa boca e vamos falar em fé, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras, nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos falar em fé. Por isso Jesus disse: em verdade vos afirmo que se alguém disser, olha o verbo dizer, se alguém disser a este monte,
Então a fé começa a se expressar, começa a se manifestar por meio daquilo que nós dizemos e também por meio daquilo que nós fazemos, por nossas atitudes e por meio daquilo que nós falamos. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, porque a fé brota do coração, mas crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Então você abriu a boca, você falou e você crê que vai acontecer exatamente da forma que você está dizendo, e você está dizendo em linha com a palavra de Deus, você está dizendo em concordância com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a fé ela nasce e ela cresce e ela se desenvolve por meio da palavra. Então a palavra de Deus é o alimento para a nossa fé. Aí ele diz, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, olha só, crede que recebestes e será assim convosco. Você está pedindo algo em oração diante de Deus, você precisa crer que você já recebeu. Olha que tremendo isso. Eu e você, nós precisamos crer que já recebemos aquilo que nós estamos pedindo. E o texto diz, e assim será conosco, e assim será convosco, se nós, ao pedirmos algo a Deus, nós crermos, não que iremos receber, mas que já recebemos, que já é nosso em Cristo Jesus, que já é a nossa possessão em Cristo Jesus, que aquilo que nós estamos pedindo já é a nossa herança em Cristo Jesus. E muitas vezes, pela fé, a gente até começa a agradecer a Deus, mesmo sem ver ainda materializado aquilo que nós estamos pedindo. Por exemplo, você está pedindo a salvação do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, ou de alguém da sua família que você está orando, você está pedindo a salvação dessa pessoa. Mas você crê que Deus já operou o milagre, porque esse é o desejo do Senhor. Então você já agradece a Deus por essa conquista em Cristo Jesus. Você está orando e você está clamando pela sua cura, você está orando pela sua cura. Mas você crê em seu coração, o Espírito confirma que você já está curado pela palavra do Senhor. Então você começa a agradecer pela sua cura, mesmo que ainda você sinta sintomas em seu corpo, mas você já agradece porque você crê e você já recebeu. Então a fé, ela nos dá essa convicção de que aquilo que nós já pedimos, que naquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós, pela fé em Cristo Jesus, já recebemos. Então é importante que nós entendermos que a fé nos dá essa convicção, a fé nos dá essa certeza. Por isso que o texto de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você tem fé, você tem fundamento firme, inabalável, você tem um alicerce, né, que mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de adversidades, de lutas, de obstáculos, das incertezas humanas, mesmo diante de tudo isso, você permanece firme, porque a fé nos dá essa firmeza, porque a fé nos faz enxergar além do aqui e do agora, porque a fé nos faz enxergar para além do físico, para além do palpável, para além do natural. A fé nos faz enxergar no sobrenatural, no invisível, no espiritual, no reino espiritual onde Deus habita. Então a fé nos faz enxergar para além do aqui e do agora, a fé nos faz enxergar onde Deus habita, né, o mundo espiritual. E ao mesmo tempo a fé nos permite acessar aquilo que já está no mundo espiritual, mas que talvez ainda não seja concreto no mundo físico. Então a fé nos permite acessar o mundo espiritual e trazer do mundo espiritual para a realidade física aquilo que nós realmente necessitamos, aquilo que nós realmente precisamos para a nossa vida, porque a fé nos faz crer em Deus como o nosso supridor de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que nós realmente necessitamos para viver uma vida piedosa, abençoada e plena. Então a fé nos faz crer que Deus é o nosso provedor de paz, Ele é o nosso provedor de salvação, Ele é o nosso provedor de alegria, Ele é o nosso provedor de suprimentos materiais para o sustento diário, enfim, de tudo que nós realmente necessitamos, de saúde, de tudo que nós realmente necessitamos para uma vida abençoada, plena, abundante, como Jesus nos prometeu, e piedosa. Por isso o texto diz, quando vocês orarem, creem que já receberam, e assim será com vocês. E aí, para terminar, o versículo 25, Jesus diz assim, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por quê? Porque realmente o rancor, o ressentimento, o ódio, ele de alguma forma bloqueia a nossa fé
no mover do Espírito, a nossa fé no sobrenatural, a nossa fé de forma que as nossas orações elas fiquem impedidas de resposta. Por isso é importante que a gente também tenha fé para perdoar. Assim como a gente precisa ter fé para receber as bênçãos do Senhor, é também necessário que a gente tenha fé para perdoar aqueles que nos ofenderam. Por quê? Porque a falta de perdão é como se fosse uma obstrução nesse canal espiritual onde flui as nossas orações para Deus e onde fluem as respostas de Deus, as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Então, por isso é importante estar constantemente perdoando. Perdoe todos os dias, se necessário for, perdoe, 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 para que a sua fé não fique enfraquecida e para que as suas orações não fiquem obstruídas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, que esse seja um dia de bênção, que esse seja um dia de respostas de Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas certas na direção da sua casa, da sua vida, da sua família, que você creia que as suas orações estão sendo respondidas pelo Senhor e que venha enxurradas de bênçãos, de milagres, de curas, de renovo espiritual, de bênçãos espirituais sobre a sua vida e sobre a sua família, no poderoso nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem para abençoar o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Shalom, shalom, graça e paz. Deus te abençoe.